Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando mais uma edição do seu podcast, a primeira do ano de 2018. Então, já desejando aí a todos os nossos ouvintes e amigos um feliz ano novo, que essa edição 548 que abre essa nova temporada aí seja a primeira de muitas e com certeza teremos e faremos ao longo deste ano com vocês. Vocês devem estar perguntando, mas o que esses caras estão fazendo aqui na primeira semana de janeiro? A primeira semana de janeiro marca o início do Rally Dakar. Então, Dakar 2018, 40ª edição, está para começar. Estamos aqui para fazer um preview, né? Você que não conhece muito de Rally, está afim este ano de acompanhar, vai ter essa oportunidade aqui de nos ouvir, de repente tirar a tua dúvida e escrever pra gente, já que a ideia é ter aí alguns programas especiais durante a competição. Para você que já conhece, a sua chance de ouvir, relembrar um pouco como foi 2017, a gente vai fazer esse review também do Dakar o ano passado. E espero aí que seja um programa bem elucidativo para vocês e que vocês possam aí se empolgar com essa competição que está para começar. E para fazer essa edição comigo tenho ele, Diogo Gomes. Seja muito bem-vindo, Diogo. Feliz ano novo para você e que 2018 seja repleto de realizações para o podcast. Grande Thiago Raposo, prazer estar de volta depois de um longo e tenebroso inverno afastado, mas é bom estar de volta já começando o ano, né? Realmente que 2018 seja especial para todos nós, mas a gente, né, no nosso lema de sempre ser mais claro possível com o nosso ouvinte, a gente está gravando aqui no dia 1/1 de 2018, começando os trabalhos já no primeiro dia, mas é por uma ótima razão. O Dakar é uma paixão, para mim é uma paixão tremenda, eu sei que para você também, e é um evento assim de um tamanho que só quem cobre e quem acompanha de perto realiza, sabe? É muito grande mesmo, então merece todo esse sacrifício, até eu diria, toda essa atenção que a gente vai dar agora nesse programa preview e nas próximas semanas também. E bom que já tira aquela saudade de corrida que a gente tá, né? Já passa 3, 4 semanas aí cedo e tal, já fica naquela vontade, vem o Dakar aí para dar uma aliviada já nessa vontade de ter competições, de ter esporte a motor rolando. E antes da gente começar, a gente continua aí com o nosso aviso de sempre. Você que é ouvinte novo vai poder acompanhar esse aviso. Você que é das antigas já conhece. Primeiro, a mudança da URL, né? A gente precisa dizer, nós mudamos aí no finalzinho do ano passado, agora bem mais simples, né? cafécomvelocidade.com.br, bem mais sugestivo, e nós havíamos enfrentado aí alguns problemas com os feeds, principalmente no iTunes e tal, e a gente teve que descadastrar o antigo para cadastrar o novo, e isso demorou um certo tempo para ser aprovado lá pelo pessoal do iTunes, mas está tudo certo. Então você que gosta de nos ouvir por agregadores, né, tá tudo formalizado agora. Se não me engano, Diogo Gomes, me ajuda aí, é cafécomvelocidade.com.br/feed. Positivo. Então, você que está nos ouvindo aí, que está correndo atrás ainda de fazer o play lá no cafécomvelocidade.com.br e tal, já sabe que pode configurar, ir lá no seu agregador no teu celular, se for Android ou iOS, já pode configurar e tudo e nos ouvir diretamente no seu agregador. Exato, e não esqueçam de colocar o www na frente. Pro site geralmente não, né, mas pra feed precisa colocar bem certinho. Exatamente. E ligado a esse assunto de mudança de URL, ligado a essas questões de custos, né, nós temos o programa de apoio também ao Café com Velocidade, né, os apoiadores, como nós chamamos. Você entra na URL apoia.se/Café com Velocidade, lá está tudo descrito, mas basicamente é uma forma que os ouvintes aí voluntariamente nos ajudam com qualquer quantia mensal. Essa ajuda que é fundamental para manter os nossos projetos vivos, por exemplo.
pagar uma nova URL, pagar o servidor, pagar a hospedagem, uma série de coisas. É uma série de custos que o programa acaba tendo, que começou ao longo dos tempos, depois de 10 anos de programas e muitos MP3 e zips para arquivar e guardar e tudo mais, começou a gerar um custo. E a gente abriu esse programa e, por sorte, a gente tem muito valiosos que entraram de cabeça nessa com a gente e que nos ajuda bastante. Se você gosta do programa e ainda não é um apoiador, não deixe de entrar no apoia.se/Café com Velocidade. Em contrapartida, nós temos um grupo de WhatsApp dedicado apenas aos apoiadores. Então lá só entra apoiador e lá a gente tenta manter uma discussão em alto nível, a gente tenta ter uma interação bem legal com o pessoal. Então é uma contrapartida aí pequena, então eu sei que mas é o que a gente tenta fazer para não passar em branco. Então fica o convite para você. E agora a gente vai passar a vinheta, a gente vai começar a falar de Dakar. Vamos primeiro relembrar um pouquinho o Dakar do ano passado, para você que já esqueceu. Depois de um ano aí bem intenso, a gente vai passar um pouquinho pelas categorias e a gente começa a falar do Dakar 2018, a 40ª edição. Então, Diogo, vamos, antes da gente começar a falar sobre 2018, sobre o Dakar que está para começar, vamos relembrar um pouquinho, né, do Dakar 2017. Eu gosto sempre de começar com as motos que é uma categoria aí que cheia de competidores, né, talvez uma que tem mais competidores aí, se a gente mais veículos se a gente contar, né, porque os carros e os caminhões são vezes 2 e vezes 3, o número de competidor pode ser injusto, mas a quantidade de veículos, as motos sempre se caracteriza aí por ter uma quantidade gigantesca de grandes marcas participando também. A grande esperança em 2017 era que o Toby Price, né, que havia sido campeão em 2016, brigasse por um bicampeonato, ele que havia ganhado o título com certa facilidade em 2016, mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu, ele até começou o rally bem, mas por volta do terceiro, quarto estágio, ele, no meio daquela bagunça que aconteceu no ano passado de navegação, muitas pessoas se perdendo, tem até alguns vídeos bem interessantes dos pilotos cruzando meio que um ao outro no meio das rotas, assim, bem perdidos mesmo. Ele acabou caindo, se lesionou e teve que abandonar no mesmo dia o Dakar, enfim, dali ficou fora. A KTM continuou com as honras, né, mas não com o piloto principal, campeão 2016, e que levava até aquela altura a KTM na frente, o Toby Price. E aí a Honda começou a se destacar, né, principalmente com o Juan Barreta Bort, e os outros pilotos também da Honda vinham andando bem. Mas aí teve um lance, né, que teve gente que achou que foi injusto, teve gente que achou que foi justo. A punição, né, múltipla ou conjunta para os pilotos da Honda por um abastecimento no lugar indevido, que acabou de certa forma derrubando, né, a montadora japonesa na competição nas motos. Eles não ganharam, né? Sofreram, é melhor colocar, 1 hora de punição por conta de abastecimento em local não permitido, segundo o Dakar. A Honda chegou a ir contra essa decisão e apelar dessa decisão, mas enfim, no final não mudou nada, realmente perderam. Uma pena para os pilotos como um todo, porque até relembrando, é incrível o trabalho que os Hondas fizeram. O Barreta Bort é um piloto que eu admiro bastante, é um cara que ainda não foi campeão do Dakar, mas assim, para mim merece demais. Ele fez uma reparação incrível depois disso. Lembrando que essa punição de 1 hora foi ainda na primeira metade, ainda na primeira semana, né, dividindo ainda entre primeira e segunda semana. Então eles tiveram um tempo a se recuperar, conseguiram se recuperar. No final ainda rolou meio que um burburinho, porque o Barreta Bort conseguiu se recuperar e ficou ali 42, 43 minutos atrás do campeão, do vencedor do ano passado, o Sunderland. Mas enfim, não acabou que no final das contas a punição realmente foi confirmada e não foi, mais uma vez, não foi a vez da Honda, mas eu acho que de fato eles estiveram muito fortes no ano passado.
E aí sim, eu acho que eles continuam vindo muito forte para esse ano. O grupo é o mesmo, você vai ter o Barreira Bot, você vai ter o Gonçalves, o português, o Brabec, você vai ter o Madkey, toda aquela rapaziada que fez um trabalho muito bom no ano passado, eles continuam para essa temporada, evolução de equipamento. Então eu acho que, tá certo que o Toby Price, né, você vai ter que contar, digamos assim, com um azar do Toby Price, como aconteceu no ano passado, aí partindo do princípio que o Price é um piloto dominante, que foi o que ele mostrou ser em 2016. Mas eu acho que a Honda vem muito bem, e por mais que seja difícil a gente falar isso, porque a KTM ganha o tempo inteiro, né, ano após ano, eu acho que a Honda vai se aproximando cada vez mais, e tem no Juan Barreda Bosch o principal piloto deles para tentar buscar a vitória dessa vez. Exatamente, vamos ficar de olho, né? Vamos ver se o Paulo Gonçalves consegue acompanhar, e dessa vez o espanhol, né, o Barreta Bosch, nessa esquadra da Honda aí, porque a KTM realmente costuma nadar de braçada na categoria, e foi até um rally meio, não sei se você concorda comigo, sem graça nas motos, depois dessa punição da Honda e do abandono prematuro do Top Price, porque o Sunderland meio que ficou ali cozinhando o galo. As últimas especiais, por exemplo, o Barreta Bosch venceu tirando a última, que ficou com o Adrian Van Baveren, mas ele venceu a penúltima, a antepenúltima e a antepenúltima. Então, ele tentando correr contra o cronômetro, contra a punição, não conseguiu reverter, porque 1 hora de punição é uma punição meio grande, e o Sunderland veio administrando, né? Que nem é errado, a gente não pode culpar ele, mas meio que tirou um pouquinho o brilho das motos no ano passado. Não, sem dúvidas, assino embaixo tudo que você falou. E assim, não só o bom trabalho do Barreira Bot, como você já falou, mas o resto do grupo ali também veio muito bem, né? O Gonçalves também ganhou, acho que em um estágio só, mas ganhou. O Magic é a mesma coisa, um estágio ou outro, mas eles venceram. A Honda como um todo veio muito forte e, como nós já falamos, liderado pelo Barreira Bot, porque é o principal piloto deles. Então, a maneira como eles vieram foi muito bonita. E o Sunderland... É difícil falar, alguém que ganhou uma corrida na esquina, você não pode falar que ele não mereceu, que dirá o cara que ganhou o Dakar. Mas foi um Dakar muito mais tranquilo, podemos colocar dessa maneira para ele, porque ainda no início, como eu falei, estágio 4, o Toby Price, o líder da KTM, abandona, fica ali entre ele e o Matthias Walkner. O Walkner tem alguns problemas com a moto, então meio que sobra o Sunderland. E aí ele, com a qualidade que tem, vai administrando com os problemas que a Honda tem. A Honda vai lá para trás, 1 hora de punição. Eu afirmo categoricamente que é impossível de tirar, a menos que a outra moto, ou sei lá, exploda ou algo parecido. Então ele foi só administrando. No final ainda teve como simplesmente tirar a mão e só controlar. Foi quando as Hondas começaram a vencer estágio após estágio. E no final das contas ainda teve o Matthias Walkner, companheiro de KTM, chegando para acompanhar ele, né? O penúltimo e o último estágios, eu lembro bem que o Walkner e o Sunderland fizeram lado a lado, sabe? Assim, um do lado do outro, controlando riscos ao máximo. Eles sabiam que ia perder muitos minutos ali, mas não precisava guardar minutos ali, eles tinham muita vantagem. Então, nesse sentido, foi um rally mais tranquilo para eles, mas claro que o cara tem seus méritos por estar ali. Esse ano, com todo esse grupo começando do zero, com o Toby Price voltando, aí a gente vai pegar o Sunderland e meio que jogar numa fogueira, uma fogueira positiva, vamos colocar assim, para ver como ele reage a isso tudo. Exatamente, estaremos aí de olho ligado nas motos, torcendo para que a gente não tenha nenhum abandono prematuro de grandes nomes e nem essas punições, né, de uma montadora inteira, para que a gente possa ver briga até o último dia, de preferência. Passando agora para os quadriciclos, que começou com o brasileiro Marcelo Medeiros, que havia brilhado em 2016, chegou à vice-liderança do Rally, caiu e abandonou. O Marcelo Medeiros começou a vencer no ano passado, Diogo Gomes, mas a história se repetiu. Pois é, ele caiu, se machucou, mais uma vez, infelizmente, teve que abandonar, foi até uma lesão que, enfim, ele precisou de um certo tempo para se recuperar. Volta esse ano, né? Volta já com mais experiência, claro. O ano passado ele começou até de se machucar, ele vinha muito bem na liderança, o próximo ali daquele grupo, enfim, andando no grupo da frente de Ignacio Casale, de Cariaquinha, aquele grupo da frente do Sonic, porque não, apesar de ele ter começado ano passado muito, muito mal, vinha andando no grupo da frente até se machucar, e aí, infelizmente, enfim, não teve o que fazer, mas é um cara que ele vem mostrando que tem muita velocidade.
precisa fugir, claro, dessa questão dos problemas de abandono e etc. Mas é coisa do rally, sabe? É coisa do Dakar. Tomara que esse ano ele consiga, essa parte da constância dar uma melhorada. Mas que o cara tem qualidade, acho que, né, já ficou claro que ele tem muita velocidade, tem um bom equipamento. A Yamaha domina, né, em termos de no grupo dos quadriciclos. Então, eu acho que entre os brasileiros, definitivamente é a maior esperança entre os brasileiros. Mas até esquecendo a parte de nacionalidades, eu coloco ele no mesmo nível do Cariaquim, campeão do ano passado, do Sonic, campeão em 2015, 2016, acho que 2016, se não me engano, do Casale, que para mim é o grande favorito, campeão em 2014. Enfim, aquele grupo ali da frente que já entra, você já sabe que eles vão entrar para brigar. Só fazendo uma correção, né? Eu esqueci de falar, mas nas motos nós tivemos 3 brasileiros, o Gregório Castellani, o Richard Flitter e o Ricardo Martins, já que a gente está falando do Marcelo Medeiros agora, que foi o único brasileiro nos quadriciclos. E nos quadriciclos, Diogo Gomes, a grande notícia do ano passado foram duas ausências que se repetem nesse ano, né? Exatamente, os irmãos Patronelli, né, argentinos, que para quem não está tão familiarizado com o Dakar, são recordistas de tudo, de títulos, de vitórias e tudo mais. O mais velho e o mais novo, né, são 2 irmãos. O Marco e o Alejandro. Isso, então assim, a ausência deles, melhor dizendo, faz falta, sim, porque são líderes do esporte. Lembrando que os quadriciclos entraram no Dakar, pelo menos no padrão que é hoje, só em 2009. Então, nesse curto período que a gente pode dizer que os quadriciclos estão fortes aí no Dakar, eles sempre dominaram, sempre que estiveram muito bem. Se não me engano, então, o Marcos é tri e o Alejandro é bi. Positivo, exatamente isso. O título dos 2 irmãos, assim. Dos 2 irmãos. Isso de 2009 para cá, né? Sendo que ano passado eles já não participaram. Exatamente. Então, realmente, eles têm o famoso QI a mais, para falar pela primeira vez no ano, para os quadriciclos, e não voltam de novo esse ano. Ano passado, eu vi uma crítica, que é uma crítica que se repetiu para grandes nomes de outras classes, sobre críticas ao território, por onde ia passar, que faltava dunas e coisas do gênero. Não sei se para esse ano se repete ou se eles partiram para uma outra jogada. Eu até vi falando que eles tentariam fazer esse tipo de rally raid que fala nos carros. Enfim, talvez esteja mudando o foco, mas o que interessa é que para essa categoria, que eles são tão dominantes, eles não voltam. É ruim porque a gente pede 2 caras fortes para a competição, dois realmente lendas da categoria especificamente. Mas o lado bom é que abre o espaço aí para todos esses nomes que eu tinha citado anteriormente estarem lá na frente brigando. Não sei se você concorda comigo, mas no ano passado eu vi assim, um nível muito baixo nos quadriciclos, assim, uma alternância gigantesca de vencedores na primeira semana, assim, ninguém se sobrepôs, o que pode até ser bom em alguns casos, mas ali me parecia, sabe, por um lance de sorte, o cara ia bem no outro dia ele se perdia, terminava em 6º, 7º, e a vitória ia caindo nas mãos, me parecia, de alguns pilotos, né, até a lista aqui, né, o Marcelo Medeiros venceu o primeiro dia, o Pablo Copete o segundo, o Gaston Gonçalves o terceiro, o Walter Nosiglia o quarto, o Keith Colin o quinto, depois veio o Sergei Cariaquim, que foi o grande vencedor, ele foi vencer apenas no 6º dia, o Ignacio Casale, que é o chileno que se esperava muito, demorou a aparecer, o Sonic, que você já citou também, não foi nada bem no ano passado. Então eu achei que o nível nos quadriciclos, até pela essa ausência dos Patronelli também, foi meio baixo. E no final acabou sobrando pro Sergei Cariaquim, o russo, né? Porque me parece que faltou um que a mais nos quadriciclos no ano passado. Não, eu concordo com você. E o que reflete bem nisso é que você falou todos esses nomes aí e você não falou o nome do Axel Dutry. O Axel Dutry é o cara que estava liderando na geral, apesar de não ter vencido os dias. E era um estreante no Dakar. Então, era o estreante, ele não venceu esses dias e ele liderava na geral. Então, daí você vê o quão atípico foi isso, né? Um cara que estava chegando, não estava vencendo, não estava constantemente sendo mais rápido, mas pela constância e barganhando aí em cima do problema e da irregularidade dos outros, muito o caso de Sonic e Casale, ele foi ficando ali na frente. Ele e o Witze também, só lá para início da segunda semana que eles tiveram problemas mecânicos, é que eles caíram, né? Eles ficaram, o Marcelo saiu por questão médica, né? Se machucou, depois o Dutry e o Witze saem por conta de problemas mecânicos, e aí meio que sobra Cariaquim e Casale.
basicamente. E o Sonic, mas o Sonic a essa altura já estava uns 3 horas atrás. Então ficaria em Cariaquim Casale, entre eles dois, o Cariaquim encaixa, sei lá, 4, 5 estágios seguidos, e aí já dispara e, enfim, no penúltimo dia, né, nem no último, no penúltimo dia a gente já sabia que o Cariaquim não tinha mais como perder, né, que foi, infelizmente, como a gente já tinha falado nas motos, foi basicamente a mesma coisa. O cara abriu uma vantagem muito grande e depois, nos últimos dias, só administrou. Nos UTVs, nós tínhamos a dupla Leandro Torres e Lourival Rodin, né, os UTVs que abriram, né, estrearam no Dakar do ano passado, em 2017, e foi tenebroso. Não desmerecendo o título dos brasileiros, né, o Leandro Torres e o Lourival Rodin foram campeões, a gente vai contar, mas foi difícil, né, o jogo. Começou já com uma pataquada, né, a vitória do Coronel, do Team Coronel e tal, e aí sumiram com eles da classificação do primeiro para o segundo dia, ninguém sabia o que tinha acontecido, não vi informação nenhuma. Aliás, falta de informação foi o que caracterizou essa categoria em 2017. Infelizmente, porque é uma categoria que até tinha seu potencial, né? Para quem não está tão ambientado, eles são carros menores, né? É meio que a base, é uma transição ali entre o quadriciclo e o carro, né? Como se fosse um quadriciclo, só que obviamente mais potente, e com uma famosa gaiola, né? Que a gente fala. Então, são muito rápidos. Para esse ano eles tinham uma certa limitações de combustível, de velocidade, mas até ano passado eram mais livres, então alcançavam boas velocidades, enfim, até tinha ali seu potencial. E você pegava esse grupo de carros mais simples, vamos colocar assim, considerando carros, e separava ele do grupo dos intocáveis, né? Do Dani Roman lá com seu Mini, do Loeb e Panther Hansel da vida lá com seus Peugeot, enfim, daquele grupo da frente. E dava a esse pessoal um espaço para brilharem. A ideia, como eu falei, a ideia era muito boa, mas a própria categoria, ou melhor, a organização, né, não soube cuidar da classe. Eles foram muito maltratados, eu diria. Problemas técnicos, né? Inclusive como você falou, com os irmãos Coronel liderando os primeiros dias, acho que primeiro e segundo dias, e depois sendo excluído. No segundo já tinham excluído, né? Já. No primeiro dia lideraram com sobres, aí foram excluídos, porque aí depois que o rally começou, eles descobriram que o carro deles, se não me engano, uma parte do motor não era com a classe, então eles foram remanejados para os carros. E aí mudou a liderança, e aí lá pro terceiro dia a liderança do líder, que era um chinês, o Ruijin, se não me engano o nome dele. Mal Ruim, ou Ruijin, sei lá. Isso, já era, sei lá, 3 horas, e aí no outro dia ele quebrou, e aí os brasileiros assumiram. Enfim, você começou muito bem sua frase. De maneira alguma querem desmerecer a vitória do Leandro e do Leandro Torres e Lourival Rodin. De maneira alguma, eles foram impecáveis no desafio que foram colocados, né? Mas a classe como um todo sofreu bastante, só 10 carros começando, isso já caiu rapidamente para 9, depois acho que só 4 terminaram no final das contas. Então foi um primeiro ano com muito potencial, mas que a execução do plano não funcionou bem. Não funcionou bem. A categoria, eu sinto que ela perde uma certa força para esse ano. É exatamente isso, né? Assim, a redução começou com poucos carros e foram quebrando, terminaram 4 no fim. Não tinha informação, assim, acabava o Dakar. Você entrava no site, você tinha informações sobrando sobre as motos, os carros, os caminhões e os quadriciclos, mas nada dos UTVs, sabe? Não tinha uma entrevista com nenhum piloto, a cronometragem demorava séculos para atualizar, às vezes só no outro dia, sem informação nenhuma, assim, meio que foi... cobriu os UTVs ano passado, foi uma matéria meio heróica, assim, para quem estava tentando acompanhar o rally, todas as categorias. E a gente não sabe muito bem como será esse ano, né, Diogo? Essa é a dúvida. A gente vai tentar, a gente vai se propor esse ano também fazer a cobertura das categorias separadamente, mas esperando que ela receba um pouco mais de carinho dos organizadores. Tomara. Esse ano eles mudam para SXS, o SXS, é difícil para mim falar essas pronúncias, mas eu vou me acostumar a chamar de SXS, deixa de ser UTV, né?
O carro é o mesmo, tá? Fábio Campos agradece que você fala ali. Isso. Muda só a sigla ali, mas o projeto e tudo mais são os mesmos. Ainda é a Polaris, ainda é a Can-Am, é aquele mesmo grupo lá. Mas assim, para esse ano, como eles estiveram limitados, como eu falei, em combustível e em velocidade, na certa eles vão demorar ainda mais para chegar do que já demoravam no ano passado. Eles chegavam junto com os últimos carros. Então, muito possivelmente vai dar hora de fechar tudo, fechar a cronometragem, eles não vão ter chegado ainda. Então, para cobrir vai ser muito difícil. A gente se comprometeu, até porque tem duas duplas, né, de brasileiros. Então a gente se comprometeu a cobrir, mas é complicado para pegar informações, para coletar e tudo mais. E se eles forem realmente, recolocados junto com os carros, ou seja, junto com o fim do grid dos carros, aí vai ficar mais complicado ainda. Na lista de entrada, já que eu estou na linha do português, eles ainda aparecem separados, mas as informações é que eles deixam de ser uma categoria separada e voltam a fazer parte do grupo dos carros. Então, vamos tentar, mas vai ser um pouco difícil fazer a cobertura desse grupo especificamente. Aliás, os carros, a gente tem que ser justos, né? A gente costuma cobrir geralmente a classe. A classe carros é dividida em vários subgrupos e tal, e a gente acaba nem não e tal, mas existem diferenças grotescas, existem grupos por questão de motor, existem grupos por questões de combustível, a gente acaba focando mais na principal, né? Existe aquele grupo de pilotos, enfim, de pessoas absolutamente malucas que vão fazer o Dakar com um carro, um monte de coisa atrás e só, né? E a coragem, não tem suporte, não tem equipe por trás, eles mesmos que mexem nos carros e tudo mais. Não é um estágio maratona, né, que a gente fala, é assim sempre. Então é complicado, mas é difícil cobrir todo esse pessoal, exatamente por essa questão de cronometragem. Sei lá, você está atento, claro, nos Peugeots e nos Toyotas, nos Minis que vão brigar lá pelo título. E você tem que olhar para trás porque vem muita gente boa, mas até para fazer essa cobertura deles é difícil porque, enfim, os caras estão no meio do nada, ou você tá lá ou você tá cobrindo por fora, e cobrindo por fora você vai depender muito do que o próprio Dakar, né, fornece pra gente. E aí é difícil fazer esse tipo de cobertura, mas é um pessoal que, pelo menos mencionado, eles merecem, porque é muita coragem. Com certeza, e já que nós começamos a falar dos carros, vamos falar dos carros do ano passado, né? Vinha aí a Peugeot com um esquadrão de pilotos, Stefano Peter Hansel, Sebastian Loeb, Cyril Deprez e o Carlos Sainz, pai. E se esperava, né? Sabia que ia ser muito difícil, mas esperava que o Nasser Al-Attiyah, o Roma e alguns outros pilotos aí que pilotando pela Toyota, pela Mini, outros carros, a Ford também, as marcas montadoras que tentavam ali se pôr entre eles, que eles conseguissem de certa forma brigar, mas não foi o que aconteceu, né? Como esperado, a Peugeot nadou de braçada. Principalmente porque os Toyotas que, pelo menos no início ali, ofereceram algum desafio, bem no início sim, tá, gente? Para Peugeot, se perderam muito rápido, né? Inclusive o primeiro estágio, tá certo que a primeira especial ela é curtíssima, mas a primeira especial do ano passado foi vencida pelo Nasser Al-Attiyah, bicampeão do Dakar, campeão do WRC2, enfim, que conseguiu tudo isso de Mini, que ano passado tinha feito a transição para a Toyota. Esse ano continua de Toyota, inclusive. Ele venceu o primeiro, e aí, poxa, vamos lá, vamos ver os Toyotas. E aí, nos seguintes, a Toyota continuou próximo, continuou apertando, mas aí logo tiveram alguns problemas mecânicos. O Nasser Al-Attiyah, que eu até vi como a principal esperança da Toyota, apesar do Gené de Villers, que também é um ótimo piloto. Ele teve problemas, ele sofreu um acidente, perdeu quase que a traseira do carro inteiro, não teve como recuperar. Outros carros da Toyota tiveram problemas mecânicos. Então já ficaram de fora, né, desde o iniciozinho. E a Mini, a realidade é que a Mini ano passado em nenhum momento teve em pé de briga nem com a Toyota, muito menos com a Peugeot. Então era basicamente Peugeot e Toyota, e a Toyota se perdeu muito no início, com o principal piloto abandonando e os demais tendo problemas mecânicos perdendo horas. Então ficou ali no grupo da Peugeot, basicamente nos 4 pilotos da Peugeot. O Carlos Sainz lá pro 4º, 5º dia chega a capotar o carro, que tem danos seríssimos, e depois chega a abandonar. O Cyril Deprez tem uma série de erros e fica muito mais atrás, e a coisa vai monopolizando ali, como esperado, entre Peter Hansel e Loeb. Para mim, o Loeb muito mais rápido,
muito mais rápido, mas a experiência, e isso foi até algo que depois ele assumiu, a experiência do Peter Hansel fez valer a pena, principalmente na parte de duna, já para o final do rally, e ali ele conseguiu abrir um pouquinho, cerca de 4, 5 minutos, que pro Dakar é pouco, porém que eles terminavam assim, eu até estava ouvindo o programa do ano passado, um dos programas do ano passado, como preparação para esse aqui que a gente está gravando agora, e tem um momento que você, ao falar sobre o Peter Hansel e o Loeb, você fala assim, é quase um empate técnico, a diferença entre eles era de, sei lá, 10 segundos ao final do estágio. E realmente, do tamanho do Dakar, ao final de um estágio, 10 segundos é um empate técnico praticamente, né? Então, por mais que a diferença de 5 minutos fosse apertada, eles vinham dividindo segundos, estágio por estágio. Então, nesse final, e acabou que o Peter Hansel usou da experiência, ganhou mais um Dakar, né, o 13º no total, aí são 7 nos carros e 6 nas motos, é o que ele tem agora. Então, mas eu acho que o grupo ali foi muito apertado. O Loeb, esse vai ser o último ano da Peugeot, né? Isso tem que ser citado. A Peugeot depois desse ano sai. Então eu acho que basicamente a última esperança do Loeb tá lá para ganhar. Então eu tenho grande esperança de que ele vem mais forte ainda esse ano. E o engraçado, né, que sempre tem, né, a turma do alambrado que chamam no futebol, né, que fica a turma que fica ali criticando e tudo mais e tal. Que o Peter Hansel não começou legal o rally, né? Os 2, 3 primeiros dias dele foi meio apagado e já apareceram, né? A chuva né? Já acabou pra ele, está acabado e tudo mais. As críticas que sempre vêm, só é o cara multicamp e levou mais um. É a mesma coisa que falando do Rossi, né? Dá pra gente fazer um copia-cola no que falando do Rossi lá na MotoGP e copiar aqui e colar aqui no que falando do Peter Hansel. Para todo rally faz diferença, mas para o Rally Dakar faz mais ainda. A questão do solo, a questão do ambiente em si. Em estágios mais, entre aspas, limpos, é impossível qualquer um desses pilotos segurar o Loeb. Porque o Loeb é só 8, 9 vezes campeão do WRC. Não tem como segurar. É impossível. Mas quando você chega num estágio de duna, nesse tipo de estágio que, claro, agora o Loeb, ele passou dessa fase, ou melhor, ele tá tentando passar dessa fase, né? Porque participou de Rally do Marrocos, já é o terceiro Rally Dakar que ele tá fazendo, participou do Rally da China, que são rallies que tem muitas dunas, esse tipo de coisa. Ele tá tentando, ele tá trabalhando para melhorar no que ele sabe que é fraco. E realmente é. No tempo, no relógio, né? Que é o pai da verdade, mostrou que ele realmente ainda perde muito tempo. Então ele tá trabalhando para melhorar em cima disso, porque ele sabe que nos outros estágios sobra. Nesse estágio de início, que era bem nesse estilo da WRC, como a própria organização chamou, não oficialmente, o Peter Hansel sofreu muito. O Mikko Hirvonen da Mini, que também é um ex-piloto do WRC, andou muito bem. O Loeb sumiu na frente, mas aí quando pegou mesmo mato, duna e tudo mais, aí essa galera meio que se equiparou e o Peter Hansel, como eu já falei, usou de toda a experiência que ele tem lá, multicampeão desde a época da África, para ganhar. E nos caminhões, os pesos pesados é uma das categorias, confesso para você, mais me deixa empolgado e tal, pelos grandes nomes que tem, né? O ano passado o Gerard Deroy, Eduardo Nikolaev, a gente pode passar pelo Martin Colomi e vários outros grandes nomes que continuam aí e tudo mais. E que a gente vai até falar, né? Vai ter uma baixa para esse ano, mas a gente fala a hora que chegar em 2018, o próprio argentino Vilagria, o Lopré, né? O tcheco. Sotnikov, Van de Brink, Mardev. Se a gente for começar aqui, até amanhã tem nome. A qualidade dos pilotos nos caminhões é gigantesca. Realmente, eu acho que, não sei nem se eu estou sendo injusto, mas talvez seja a categoria que tem a quantidade maior de pilotos no mesmo nos tops. Porque nas motos nós temos ali uns 4, 5 que a gente pode citar, nos carros também tem uma quantidade e tal. Mas os caminhões realmente todos com muitas qualidades já comprovadas, ex-campeão e tudo mais, estilos que vieram alternando. O ano passado, Gerard Deroy, né, que já é um multicampeão do Rally, começou muito bem o Rally. Primeira semana abriu bem a diferença, mas acabou se perdendo no finalzinho, no meio da última semana, e permitiu então ao Eduardo Nikolaev tomar essa liderança e vencer o Rally, ser campeão. Aliás, foi a única categoria em que o campeão venceu no último dia, né? Nada de administrar no último dia, nada de dirigir na ponta dos dedos, foi pra cima, venceu também no último dia e foi campeão Nikolaev. Mais um título também pra ele.
Foi o segundo título dele, mais o título da Kamaz, né? A montadora russa domina facilmente, o Dakar eu até diria. Tem a Iveco aí com o Gerard de Roy, que é a baixa para esse ano, mas a Kamaz geralmente domina no geral, mas foi a única, de todas as classes, foi a única que chegou brigando, como você falou, as outras bem definidas. Essa chegou brigando. O Nikolaev, ele chega bem para a parte final, mas o Sotnikov, se não me engano, estava brigando com ele e estava bem próximo. Então eles ali, nos últimos detalhes mesmo que eles foram brigando, até conseguir. E foi muito merecido a parte do Nikolaev. O Sotnikov também é Kamaz, né? São equipamentos iguais, ou enfim, parecidos, como queira chamar. Então foi a única briga mesmo assim que para os últimos dias deu aquela animada. E eu realmente acho que esse ano vai ter de novo. Vai ser assim de novo. A gente falou tanto do De Roy, né? Então vamos explicar para quem não é tão ambientado. Gerard De Roy, bicampeão do Dakar. É o líder da Iveco, né? Para quem vê algumas imagens aí, é o famoso Iveco da Petronas. Aquela mesma petrolífera malaia, né, que patrocina a Mercedes na Fórmula 1, já meio que típica, podemos dizer, no Dakar, bicampeão. É o cara que conseguiu quebrar o domínio da Kamaz, né, em todos esses anos. Então, e meio que veio depois da saída do Vladimir Charge, né, que é o grande nome aí da história dos caminhões. E ele meio que começou a assumir esse poderio, né, essa supremacia, depois que o Vladimir saiu. Então, é um nome muito forte, com certeza. Muito. O holandês. Então, a gente já pode dar uma volta, né, já que a gente começou a dar as voltas em 2007, a gente vai começar a dar a volta agora, começar a falar de 2018, já pelos caminhões, o jogo, e explicando, né, que o De Roy esse ano tá fora. Tá fora, exatamente. Ano passado ele fez sérias críticas à parte da Bolívia, do traçado, né, que, se a gente lembrar, aí tiveram vários estágios tiveram 2 estágios que foram cancelados e vários outros que foram encurtados, inclusive o estágio maratona foi bem encurtado. Então, houve essa crítica forte da parte dele. Não sei se é por conta disso, que esse ano ele não vem, a equipe dele vem, o Federico Villagra, argentino, corre pela equipe do De Roy, mas ele em si não vai estar participando do Dakar, e é mais interessante porque assim, ele não vai estar no Dakar, mas ele vai estar participando quase que ao mesmo tempo de um rally meio que paralelo, vamos colocar dessa maneira, que acontece na África, a antiga casa do Dakar. Então, eu sinto que não é assim, não tenho condições, eu não estou bem fisicamente, é mais quase que um bater o pé e eu não aceito essas regras, sabe? É quase que o Simão Patronelli fizeram no ano passado, a gente pode dizer. Então vai fazer falta, mas o grupo ali da frente, como um todo, é muito bom. Exatamente, então a expectativa é gigantesca, né? No The Roy que nós falamos, todos os outros pilotos estarão lá. Você tem a lista de quantos pilotos são? Eu acho que são 30, 40, estou olhando aqui rapidamente, 44 caminhões, se não me engano, na disputa este ano. Então, é muito peso pesado aí disputando e tudo mais. Então, é de se esperar uma briga bem interessante entre eles. Vamos ficar de olho porque o bicho vai pegar com certeza. E desde sempre a categoria que mais entrega imagens maravilhosas, né? Porque eu até postei esses dias no meu Twitter, tem uma imagem de um caminhão da Kamaz saindo com 2 pneus no ar, assim, não tava um palmo fora do chão, tava muito fora do chão. Isso no meio de dona, então assim, desde sempre, desde que eu me conheço por gente acompanhando Dakar, é sempre a categoria que entrega as imagens, os vídeos mais bonitos. Passando para os carros, tem mudança, né, esse ano, Diogo Gomes. Pilotos mudando de montadora, a esquadra da Peugeot vem forte do mesmo jeito, é esperado novamente que eles dominem, mas sempre com a esperança, né, que a Mini e a Toyota esse ano possam aparecer um pouco mais. É a esperança, né? O Nani Roma já é campeão, né? Ele volta para Mini, passou um ano na Toyota, agora retorna para Mini. A Mini já puxando o gancho, que está estreando, vai estrear um novo carro esse ano, mas estilo buggy, né? Porque o deles que eles usam geralmente é um 4x4. 4x4, eles vão meio que do estilo ali da Peugeot, não é um bug tão grandão quanto o da Peugeot, mas menorzinho, naquele estilo só tração traseira. Enfim, eu acho que é mais uma experiência da parte deles, já que ficaram tão atrás com o modelo mais normal, vamos colocar dessa maneira deles. O Mikko Rivonen vai guiar um desses bugs, mas o Roma e os demais pilotos principais
da Mini voltam com o carro 4x4 mais comum para o padrão deles, vamos colocar dessa maneira. Mas, enfim, vamos ver como pode sair disso aí. De mudança, dessa parte da frente, acho que é basicamente essa. Os Peugeot continuam fortes, né? É o mesmo carro que foi usado ano passado com algumas melhorias. Esse carro já foi testado massivamente e vem com resultados absolutamente incríveis, né? Aquele grupo da frente que a gente falou de completas lendas, né? O Loeb, aí não lendo do Dakar especificamente, mas do WRC, mas Loeb, Peter Hansel, o Sanz, que eu particularmente sou muito fã mesmo, e o Cyril Desprez, que ainda não explodiu, podemos colocar dessa maneira, nos carros, apesar de ser uma lenda nas motos, mas que é um piloto que já mostrou, sim, ter muito potencial, né? E a Toyota vem com aquele grupo dela da frente, principalmente liderado pelo Alatia e pelo Ginier de Villers, que são bons pilotos, principalmente, como eu já até falei, deposito minhas esperanças no Alatia, é um piloto já bicampeão do Dakar, enfim, conhece bem ali as rotas por onde ir. E tem a questão da Peugeot, né? De estar anunciando a saída, será que sai mesmo? Você confia nessa saída, nesse anúncio? Ou você acha que de repente isso pode se reverter até 2019? Olha, isso tudo surgiu quando o Dakar, a organização do Dakar, começou a pensar, ainda lá para abril, maio, em impor regras novas para 2019. Os carros eles teriam que passar obrigatoriamente a ser 4x4, de ter até mudança de motorização e tudo mais. Então, ou seja, esse projeto multicampeão da Peugeot, daquele bug grandão com aquelas rodas gigantescas, só tração traseira e tudo mais, esse bug lindo da Peugeot, ele deixaria de existir. Ele ia ter que ser todo remodelado. E a marca vai totalmente contra isso. É uma ideia da organização, eu imagino que mais para quebrar esse domínio da Peugeot, porque ano passado até teve, como eu falei no início, alguma briguinha, mas antes disso, nada, a Peugeot nadando de braçadas. Então é mais uma briga para tentar quebrar esse domínio, né? Então houve uma ameaça do tipo, se essas regras passarem, a gente está fora. E aí agora já para novembro, já quase fazendo a transição ali para dezembro, eles confirmaram que realmente vão sair. Então pode ser que veremos, melhor dizendo, né, porque vai começar ainda o último rally de Peter Hansel, o último rally de Sanz, eles já assumiram que pode ser a última vez deles, o Loeb também, como eu já até comentei, né? Mas enfim, eu acredito, esse grupo, né, Citroën, Peugeot, apesar de serem marcas diferentes, mas esse grupo do Citroën, eles são muito fortes, né, no que diz. A gente viu até recentemente o Citroën saindo do WCC também, enfim. Eu acredito, eu acho que se eles realmente baterem no pé e falaram, estamos saindo, é porque estão saindo, a não ser que tenha uma mudança completa, que eles simplesmente peguem todas as regras que eles fizeram, a organização pegue todas as regras que fizeram, joguem no lixo e, não, vai continuar do jeito que tá. Aí, como ele já tem um projeto aí, né, não precisa nem gastar mais, em tese, aí eles continuariam, mas não vejo o pessoal jogando o projeto no lixo e não vejo a Peugeot criando, entre aspas, tudo do zero para se readequar a um novo regulamento. Acho que realmente esse é o último ano deles. Veremos, vamos torcer para que venha outras montadoras e tal, porque é ruim, né, ver poucas montadoras e ficar muito monopolizado ali entre Mini e Toyota e tal. Vamos ver, vamos torcer que venham mais montadoras, porque o Dakar merece. E sempre lembrando que se a Peugeot sai, ela tira 4 carros. Não é 1 nem 2, são 4, né? Então pesa. Exatamente. No SXS, teremos aí, pelas minhas contas aqui, 13 competidores. 13 veículos não competidores, né? Porque são mais de um, tem piloto e copiloto ali, com 2 duplas brasileiras, né? O Reinaldo Varela e o Gustavo Gugelmin correndo no carro, o José Jorge e o Marcelo de Barros no outro veículo. Então vamos tentar acompanhar essa categoria e ver o que pode acontecer, né? E eu vou ser bem honesto com nossos ouvintes, não nos perguntem o que esperar, porque da parte de transmissão a gente já explicou, e da parte de competidores é totalmente olhos fechados, porque o campeão do ano passado, os brasileiros já citados, não voltam, né? Eles, em entrevista, eles falaram que estão tentando um novo projeto aí, que devem voltar só lá para 2020, então eles não voltam. E o Ruidinho, o vice-campeão que nós citamos, também não volta. Então é um grupo assim que a gente realmente vai sem
sem conhecimento, né? Sem saber o que esperar desse pessoal todo. Fica aí a torcida para os brasileiros, ver como eles vão se... Agora, antes passado era só uma dupla, né? Agora só um carro, agora 2 carros, equipes diferentes, mais 2 carros brasileiros, então... Com certeza, vamos ficar de olho nesse pessoal e torcendo para que tenham atenção da cobertura do Dakar, para que a gente consiga ir nos boletins diários. É um assunto que a gente vai falar daqui a pouco, né? Como será a nossa cobertura, mas um pouquinho mais sobre essa disputa. Nos quadriciclos, meio que já adiantamos, né? A gente começou falando da ausência dos irmãos Patronelli no ano passado e que esse ano continuam de fora. Mas tem lá, os grandes nomes continuam, né? O Cariaquinho vai brigar pelo esse bicampeonato, mas tem o Casale que já foi campeão, tem o Sonic que já foi campeão, tem o Pablo Copete que fez boas competições já, então é um nome pra gente ficar de olho e acompanhar para ver no que vai dar. Tem o Marcelo Medeiros que retorna esse ano, né? Depois de 2 anos aparecendo muito bem no começo e caindo e abandonando pelo meio do caminho. Vamos ver se esse ano como vai ser, se ele vai conseguir ficar um pouco mais, se vai ter um pouco mais de desenvoltura aí, não abandonar tão cedo. Então, assim, na teoria, Diogo, a gente tem tudo para ter uma boa categoria. Só que o ano passado esses caras estavam lá, todos lá também, e não foi legal. Não foi. Não foi, realmente não foi. Vamos torcer para que esse ano encaixe, né? É basicamente isso, porque a fórmula do ano passado era boa, mas como nós falamos, não encaixou. Vários pilotos, é bom vários pilotos diferentes vencerem, né, em dias variados, mas acabou que abriu espaço para alguns nomes meio incertos, e no final das contas, quando chegou na hora do vamos ver, entre 2 nomes fortes, 2 grandes nomes, Cariaquim e Casale, a coisa não funcionou, né? Um deles, no caso, o Cariaquim, sobrou muito, e aí não teve graça, vamos colocar dessa maneira, o final, com um vencedor definido muito antes do final do rally. Então, vamos torcer para que esse ano seja mais igual, para que tenhamos mais nomes fortes ali brigando na frente. Nomes fortes tem, se eles vão conseguir chegar lá brigando, aí a gente vai ter que esperar para ver. E finalmente, as motos, KTM novamente, né, pintando como grande favorita aí. A Honda vai ter que dar uma suada para conseguir. Vamos ver se, ao contrário do ano passado, que eles consigam não cometer nenhum erro para não tomar nenhuma punição coletiva, como foi o ano passado. Vai citar algum favorito? Você acha que Toby Price é o cara? Ou você acha que podemos ter surpresas aí? Olha, eu vou ser bem honesto com você, e aí eu vou dar uma grande carta de que não é para o ouvinte acreditar na minha palavra. Porque aí em 2016 eu não acreditava no Toby Price. E ele foi lá e venceu. Em 2017 eu não acreditava no Sunderland, ele foi lá e venceu. Então daí o ouvinte pode pegar que não dá para acreditar na minha palavra. Mas, bom, basicamente, ouvinte, a KTM vence essa categoria, essa classe, há 16 anos seguidos. Então eu acho que qualquer coisa além de vir aqui e falar a KTM é a favorita seria um erro. Então a KTM é a favorita. A KTM entra com Sam Sunderland, campeão em 2017, tinha falado, Toby Price, campeão em 2016, e o Matthias Walkner, que foi vice-campeão em 2017. É mais um piloto de suporte, na realidade. Mas, enfim, vamos dependendo aí do que aconteça, pode ser que assuma um papel principal, né? Deixa de ser ali o ator coadjuvante e passa a ser o ator principal. Vamos ver, tem que esperar. O Gerhard Hell, que ano passado andou bem, não é uma academia de fábrica, é uma academia privada, mas andou muito bem ano passado, foi terceiro colocado ano passado, chegou até a frente do Adrian Van Beveren, que em tese é o principal piloto da Yamaha. Então, esse grupo da KTM vem forte. Olhando fora disso, tem os nomes que nós já explicamos do ano passado, da Honda, que continuam fortes para esse ano, principalmente liderados ali pelo Juan Barreira Bort, né? E até eu coloquei isso no nosso preview, tirando desse grupo aí, eu não tenho esperanças, eu torço até, eu diria, mas eu não tenho esperanças. O chileno Pablo Quintanilha, piloto da Husqvarna, é um piloto já tem um histórico muito positivo. O ano passado, apesar do abandono, no final das contas, vinha fazendo um Dakar muito bom, até que teve problemas lá já para os últimos estágios e teve que abandonar, mas fez um Dakar muito bom, ele veio melhorando ano após ano. Não acho que tem equipamento para brigar com as KTMs, nem com as Hondas. Mas é um piloto bom e pelo histórico aí de boas participações que ele vem colocando, é sempre bom dar uma olhada no que ele pode fazer. Mas muito difícil fugir da KTM, e se fugir da KTM, eu vejo ali caindo com Juan Barreira Bort, que, repito,
É um piloto que, pra mim, merece demais, já tá fazendo hora extra aí, já tá esperando esse título aí há um bom tempo e é um piloto que tem muita qualidade. Fora isso, a gente tem algumas Yamahas também, né? O Adrian Van Baveren, o francês, talvez seja o grande nome aí das Yamahas. Como você falou, né? O Pablo Quintanilha, o chileno na Husqvarna. A gente tem o espanhol Juan Pedrero Garcia na Cherco, que sempre aparece. Andou bem ano passado, sim, né? Sempre aparece algumas especiais ou outra aparece lá bem. E basicamente é isso. Eu tô olhando aqui a lista. A gente tem uma tal de Hero Speed Brain, né? Mas não deve fazer muita coisa, com o português Joaquim Rodrigues. É uma marca indiana, né? Meio que não tá estreando, mas meio que começando o trabalho, digamos assim. Tem um tal de Gás, que tem um piloto de Andorra, né? Cristiano Munhoz. Não tô tão familiarizado. Os nomes da Honda ali, você vai ter o Brobeck, você vai ter o Madke, aquela rapaziada de sempre. Você vai ter a Laia Sanz, não Sanz com o I, é sem o I, né? A Sanz aí, enfim. Quem já pesquisou sobre Dakar, na certa conhece ela, espanhola, pilota espanhola que anda muito bem, não para título e tudo mais, mas geralmente tem boas colocações. A principal representante das mulheres, né, sem dúvidas. Eu ia citar, só para fechar, de novo, não acredito em chance de vitória, tá? Meu palpite é bem definido ali. KTM, se fugir da KTM, um Juan Barreira Bort pegando. Mas um piloto que, acho que acho não, de fato já tinha até participado antes, mas só no passado que ele me chamou a atenção de fato, que é o Javier de Sautré. É um francês. Ano passado ele guiou com a equipe privada. Esse ano, se não me engano, ele passa para a equipe de fábrica da Yamaha. De novo, não acredito que tem chances para vitória, mas é um piloto que até a maneira dele de pegar o rally como um todo, sabe? Eu gostei muito. Chamou muita atenção. Então é um piloto que esse ano eu vou assistir olhando para ele com certo cuidado. Exatamente. Falando um pouquinho sobre o traçado esse ano, né? Eles começam no Peru, a largada no dia 6, né? Então eles vão de Lima a Pisco. Uma especial bem curta, cronometrada, né? Os deslocamentos são 272 km, mas de especial realmente são apenas 31 km. Tem aquele famoso pontapé inicial, né? Meio que para fazer aquela largada toda promocional, que os carros largam de uma plataforma, então vai o público todo local, políticos, imprensa. É mais o oba-oba do Dakar, não há para se considerar muito os resultados deste primeiro dia. Mas tá à vontade, né? Exatamente. Especialzinho ali de 31 km só. Do segundo dia, eles fazem um loop, né? Largam de Pisco e retornam a Pisco. Aí são 267 km de especial. Então aí as coisas já começam. No terceiro dia, de Pisco a San Juan de Marcona, 295 km de cronometragem. Não estou falando dos deslocamentos, só a parte de cronometragem. No quarto dia, eles fazem um outro loop. Então largam de San Juan de Marcona e retornam à cidade. Um especial de 330 km. No quinto dia, de San Juan de Marcona a Arequipa, 264 km especial. E 267 nos carros, vezes as motos, 3 km. Não sei porquê. Deve ser, geralmente é pelo terreno, né? Geralmente tem muitos desnivelamentos e tudo mais, aí para as motos fica mais perigoso. Aí eles cortam. Não sei se é o caso, mas geralmente acontece isso. São só 3 km, isso eu sei que acontece às vezes, mas são quilometragens maiores, são só 3 km. Dá pra imaginar que algum trecho, alguma coisa bem curta, sei lá, um rio que os carros vão passar e que as motos não vão. As motos não conseguiriam passar, é algo parecido. Mas eu pedi a palavra só para adicionar que você está falando só as especiais, né, como você já explicou, mas nesse caso, como você falou, tem só 267 de especial, mas tem 932 km para carros e para caminhões, 932 km de percurso total. Então eles fazem esse percurso total, obviamente, para quem não está ambientado, né? Eles fazem os 932 km, mas cronometrado só é os 267. Mas esse período que não é cronometrado acaba, dependendo de como está a condição climática e tudo mais, pode até acabar sendo um desafio, mesmo eles não tendo aquela necessidade de ter que andar no limite para marcar o tempo. Exatamente, e aí vem a diferença, né? São 932 km para carros, caminhões e UTVs e para as motos 770. Então é nessa parte não cronometrada aí que de deslocamento que tem grande diferença entre bikes e o restante dos veículos. Pode ser que as bikes começam mais à frente e tal, por alguma questão do terreno no início.
E no sexto dia, o último dia da primeira semana, né, eles chegam na Bolívia, né, largam de Arequipa, no Peru, e chegam em La Paz, 313 quilômetros de cronometragem, 700 de deslocamento. No dia 12 de janeiro, é o dia de descanso, né, não tem competição. Retorna na segunda-feira, no dia 13 de janeiro, tá certo, né, 13 é segunda-feira, não tô errando os dias aqui não. Não, 13 é sábado. Tá errando, sim. As férias do descanso vai ser na sexta. Na sexta-feira. Isso, Legal. Quando eles fazem a transição para a Bolívia. E aí me parece que essas de La Paz a Iuini, me parece que é o primeiro dia da maratona, né? E esse é sempre uma dificuldade. Ano passado a gente escorregou nessa informação. Esse ano eu passei quase uma hora procurando e eu faço pra você que não achei. Eu tenho quase certeza que é isso. Mas como a gente gosta de passar o 5%... Eu acho que é. Tô vendo aqui na minha informação que é. Pra quem não sabe, né, ouvinte nossos novos ouvintes aí, o que significa a etapa maratona? A etapa maratona é, ao fim desse dia, por dia, mecânicos não tocam veículo, seja moto, qualquer reparo que tenha que ser feito pelos pilotos. Então eles largam dia 13 de janeiro, que é o sétimo dia de especial, que é o primeiro dia da etapa maratona. No fim desse dia, o que precisar ser feito para o dia seguinte, para o dia 14 de janeiro, os pilotos têm que colocar a mão na massa. Então o que geralmente acontece, principalmente em pilotos que não têm muito noção das coisas e tal, eles poupam muito. Eles poupam muito nesse dia, porque para não acontecer uma quebra. Que se acontecer uma quebra ou alguma coisa mais séria, não vai ter mecânica para arrumar o carro. Os mecânicos até ficam a uma certa distância, meio que falando, mas não podem pôr a mão. Eles podem dar as informações, né? Faz isso, pega aquilo, puxa aqui. Ou até se estiver longe pode falar por telefone, enfim, se tiver sinal. Mas tocar eles não podem. Eu brinquei, né? Não é Loeb, porque ano passado o Loeb repetindo, o estágio maratona do ano passado ele foi muito encurtado, muito mesmo, por conta de condições climáticas na Bolívia. Mesmo assim, o Loeb perdeu um tempo colossal nesse estágio. Não sei se por medo de quebrar alguma coisa, eu até imagino que sim, mas ele perdeu muito tempo nesse estágio. Exatamente. Então no dia seguinte, na continuação da maratona, né, onde eles fazem mais um dia depois de eles mesmos terem feito os separos nos carros, eles largam de Iuani e vão até Tupiza. São 498 quilômetros de cronometragem para as bicicletas, para as motos e para os carros. E para os caminhões são 368, é um pouco menos, né? Os UTVs também 420. Imagino que os quadriciclos também. E no nono dia eles chegam na Argentina, finalmente, largando de Tupiza e chegando em Salta, 242 km de cronometragem. E aí vem de Salta a Belém, 372 km, de Belém a Fiambalá, 280 km, Fiambalá a San Juan, 375, San Juan a Córdoba, 423, e eles fazem um laço, né, de Córdoba a Córdoba no último dia, não vão até Buenos Aires esse ano, 119 km no finalzinho para decidir o grande campeão nas 5 categorias. A gente será aqui. A promessa, Diogo Gomes, a promessa que nós vamos falar aqui para os nossos ouvintes é que a gente vai tentar fazer um boletim diário, nada tão longo como a gente tentou fazer hoje, até porque vai ficar muito massivo e tal, fica meio inviável. Mas a gente vai tentar fazer em formato vídeo, né? A gente vai dar uma estudada aí para fazer aquilo e tudo mais, até para trazer uma nova plataforma aí, mas disponibilizando o áudio também para quem prefere, né, na questão de áudio. Um boletim aí, a média de 15 minutos é o que a gente está pensando. Não, nada mais do que isso. Meio que contar a história dia a dia aí do que está acontecendo. Então é uma oportunidade gigantesca de vocês interagirem com a gente, escrevendo para o Café com Velocidade @gmail.com, mandando questões, dúvidas e trazendo informações, se de repente a gente comeu boa mosca e tal, porque é bem dinâmico, né? A gente vai se encontrar ao fim de cada dia para gravar e as informações ainda estão chegando, tem muito piloto que se perde pelo caminho e tal, algumas informações desencontradas que acabam sendo esclarecidas no dia seguinte, mas no dia seguinte a gente já quer ter gravado e ter soltado já o boletim, pra gente tentar aí seguir realmente bem em dia com você. Então é um convite, né, Diogo, que a gente faz aí também pro nosso ouvinte
via participar com a gente dessa empreitada aí, participar realmente, mandando informações e perguntas e dúvidas e tudo mais para nos ajudar a fazer esse boletim diário. Assim como a TV tem, a gente obviamente não pode usar imagens, né, porque questões no máximo, como a gente vai estar usando o YouTube e tudo mais, uma plataforma, a gente pode colocar imagens, eu acho, fotos e tudo mais, assim, para ilustrar alguma coisa, mas imagens de vídeo mesmo a gente não tem direito, não vai conseguir fazer isso. Até não dominamos a técnica, né, de estar fazendo um ao vivo ali no YouTube e meter um vídeo em cima, eu não domino essa técnica, mas uma foto a gente vai tentar fazer uma cobertura bem diferente, especial para vocês. E em formato podcast a gente tenta vir, né, nesse dia 12 aqui, que é o dia de descanso, vir com um programa em áudio um pouquinho mais completo, como foi feito esse de hoje, para dar um preview não, né, dar um overview da primeira semana. E depois, lá do dia 20 de janeiro, um outro programa de áudio, também um pouquinho mais longo, para fazer um overview completo do Rally. Mas a proposta desses mini boletins diários. Exatamente. Eu gosto de falar aqui no podcast, né? Quando tem a interação com o pessoal, fica mais interessante. Então, tomara que eles nos ajudem nessa caminhada aí, mais essa. E espero que vocês tenham gostado desse preview aqui. Se tenha ficado alguma dúvida, se tenha se interessado e tal, mesmo sendo marinheiro de primeira viagem, ou se você já tem uma experiência, se tem alguma observação, alguma coisa que nós falamos aí que não foi, por favor, vamos interagir, vamos começar esse 2000 um pouquinho mais animado em participar, em fazer parte, porque quando vocês participam mais fácil e muito mais gostoso disso, é um convite que a gente faz aí sincero para vocês. Esse programa estará sendo publicado aí na quarta-feira, né, no dia 3 de janeiro, já que o Rally começa no dia 6, como nós falamos. Então a expectativa é que vocês tenham de 3 a 4 dias para ouvir esse preview. Obviamente, né, o áudio de podcast fica aí disponível para ser ouvido quando quiser, mas para quem conseguir ouvir nesse período aí, nesse comecinho, que venha participar com a gente desses boletins diários. O canal do YouTube onde nós vamos publicar é o canal do Velocidade. Então deixa eu até entrar aqui rapidamente para já passar para o pessoal qual é o endereço. Quem não acompanha, vai estar obviamente publicado. Já vai publicar no Café com Velocidade o link do canal e tudo mais, para quem quiser se ligar. Vai pegar aqui pelo que a gente vai falar aqui no programa. Se você quiser entrar lá no Café com Velocidade, cafécomvelocidade.com.br, lá vai estar o endereço completinho, bonitinho para você. Mas é Velocidade, vocês lá no YouTube, vocês procurarem pelo canal Velocidade, vocês vão encontrar e vamos estar publicando lá diariamente no YouTube. Não deixem de acompanhar. Mais algum recado, Diogo Gomes? Alguma coisa que ficou faltando falar? Acompanhe o Dakar. Só isso. Tem a questão da transmissão também, né? Eu sei que você anotou lá bonitinho. Qual é o esquema das transmissões para quem quer acompanhar na TV? Sim, é verdade. O que eu tava falando só me assusta, talvez até seja a expressão, a pouca quantidade de pessoas que acompanham o Dakar como um todo. Eu acho que é uma competição absolutamente incrível, em números. Ela é absolutamente impressionante, assim, em visualização mundial e tudo mais. No fundo, eu sinto que no Brasil ainda sofre um pouco, assim como muitas outras categorias, né? Categorias, enfim, esporte dessa parte motorizada como um todo aqui no Brasil. Então, acompanhe. Se você é marinheiro de primeira viagem aí, o piloto de primeiro Dakar, como você queira, dê uma chance, tente acompanhar mais de perto. Vale. A mesma coisa que eu falo quando eu sou apaixonado por rally, no geral, então eu tento chamar muitos amigos para assistir WRC. E eu sou honesto, eu falo, olha, não é fácil. Existe um certo trabalho, o Raposo acompanha mais anos do que eu, sabe disso. Existe um certo trabalho, e aqui pro Dakar também não é diferente, mas compensa, vale muito a pena, a maneira como tudo funciona é muito interessante. Mas passando para os horários que você falou, isso é uma transmissão no Brasil, no dia 2, ela é toda feita pela Fox Sports, tá? Só para início, acho que, sei lá, terceiro, quarto ano seguido que é feito pela Fox Sports. Eles mandam geralmente uma equipe para lá, com câmera, com repórter e tudo mais. Ano passado até fizeram uma cobertura bem interessante com relação à dupla brasileira que tinha sido campeã. Esse ano eles prometem, e aí, obviamente, a promessa deles, para o dia 2, um especial com uma espécie de aclimatação sobre o Dakar, e aí depois, quando começar o Rally, como o Raposo falou, no dia 6, eles prometem boletins diários à noite, ali, boletins curtinhos, 20, 30 minutinhos, só passando o que aconteceu durante o dia. Ou seja, é basicamente a mesma cobertura que foi feita em anos anteriores. Então, se você acompanhou,
gostou, acho que, enfim, eu não acompanho pelo Fox Sports, mas eu já vi de amigos que acompanharam, amigos mais ligados no automobilismo que acompanharam e gostaram. Então, eu confio na palavra dessas pessoas. Mas para você que não quer estar aí na internet, qualquer coisa do tipo, quer ir na opção mais tradicional, vamos colocar da televisão, então Fox Sports, como quem acompanha a televisão, ou NASCAR no Fox Sports, sabe que sempre, ou quase sempre, eles vão jogar tudo que envolve corrida para o Fox Sports 2, que em tese é um canal separado, né? Então eu acompanho, isso aí vai variar, né? Eles não dão um oficial, então quem quiser acompanhar, verifica aí com um site, programação de TV e tudo mais da Fox Sports para saber se vai ficar no 1 ou no 2, mas geralmente fica no 2. Mas aí a transmissão, a cobertura que eles fizeram nos anteriores para esse ano, pelo visto, pela promessa deles, continua. Eu vou fazer uma mudança então no cronograma aqui, Diogo. Como você falou que vai ter esse programa no dia 2, acho que eu vou publicar esse podcast já no dia 2, na terça-feira. Para quem conseguir ouvir já nesse primeiro dia, já sabe que hoje à noite, né, teoricamente hoje, dia 2, você que está ouvindo já na terça-feira, vai ter um especial, então você já consegue ir atrás dessa informação e assistir, porque se eu publicar na quarta-feira e você descobrir na quarta-feira que ontem teve um programa e que você não sabia, então não custa nada, vou fazer um esforço para esse programa já sair na terça-feira, a gente está gravando na segunda-feira à noite, não vai fazer muita diferença, um dia a mais aí para o pessoal ouvir. Eu consegui olhar aqui no YouTube certinho, então é o YouTube Velocidade.org. Se você quiser procurar lá o canal para se ambientar, né? É um canal que esse ano promete ser muito, a gente quer fazer nesse formato. Chamar o daí para participar dessa empreitada, motocross, algumas coisas, supercross, aliás, e algumas outras coisas. Quem sabe começa dia 6 também, inclusive. Sim, exatamente. Então a gente vai tentar movimentar muito esse canal no YouTube. Se você não segue lá, porque é bem interessante. A gente vai tentar expandir nossa cobertura um pouquinho para esse formato vídeo que anda tão conquistando aí as pessoas, os internautas pelo Brasil e pelo mundo nos últimos tempos. E é isso. Lá no dia 6, então, a gente começa o nosso boletim diário. Vamos tentar, nesses dias que tem até lá, dominar um pouco essa questão do vídeo e tudo mais. É uma questão que a gente não domina muito. De repente a gente vai fazer alguns testes e tudo mais, tentar aprender a colocar algumas imagens e tudo mais, para fazer o melhor para vocês. Mas a informação que é realmente o que mais importa é essa, estará lá com qualidade. Tenho certeza, não mediremos esforços para isso. Então um abraço para todo mundo, feliz 2018 para todo mundo, e que vocês venham junto com o Café com Velocidade nessa empreitada. Um abraço para todo mundo e até o dia 6. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.